Olá, ouvintes do podcast Problemáticas da Educação Física. Sou o professor pesquisador Josvaldo dos Santos de Barros, mestrando do PROEF Polo UESP. Hoje iremos discutir propostas pedagógicas como alternativas para enfrentar o afastamento e a indisciplina na educação física escolar, disponíveis na literatura. Para o bate-papo de hoje, convido o professor pesquisador Luiz Eduardo Lima Santos. Olá, professor Luiz, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, professor Josvaldo, demais colegas ouvintes. Sou o professor pesquisador Luiz Eduardo e sou mestrando do PROEF no Polo UESP. Sou professor de Educação Física do Ensino Fundamental da Educação Básica e com certeza será um prazer participar desse momento de reflexão e de muito aprendizado. Então, professor Luiz, a semana 4 de atividades do PROEF trouxe como objeto de estudo o texto base, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Neste texto, foram apresentadas algumas propostas sistematizadas e publicadas que atuam na intervenção dessas problemáticas referentes ao afastamento e indisciplina. Dentre essas propostas, destacam-se o Sport Education, o modelo de aprendizagem cooperativa, o futebol calerreiro, o modelo de responsabilidade pessoal e social criado por Hellissen. Confesso que não conhecia nenhuma dessas propostas. E você, professor Luiz, já teve algum contato com alguma das propostas citadas pelo texto base? Bom, professor Josvaldo, eu também ainda não conhecia nenhuma dessas propostas que foram citadas no texto base, mas após esse primeiro contato que tivemos durante essa semana, eu acredito que as mesmas podem contribuir efetivamente no que diz respeito a essa intervenção que o professor tem que fazer nesses casos de afastamento e indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Claro, cada uma sendo trabalhado dentro das suas especificidades. É importante a gente ressaltar a necessidade de incluir nessas propostas, dessas estratégias, lá no estudo da nossa graduação, no currículo da nossa graduação, visando tornar o acadêmico mais preparado para enfrentar essas estratégias, essas problemáticas na sua vida profissional. Concordo, professor, com as suas colocações. Professor Luiz, de acordo com a proposta do programa, foram colocados 3 artigos com propostas pedagógicas com diferentes abordagens a fim de enfrentar essa problemática. E os mestrandos deveriam escolher um desses artigos para fazer um estudo mais aprofundado. Qual desses artigos chamou mais atenção? Bom, o artigo que eu escolhi para o estudo foi o artigo 1, intitulado como O Jogo nas Aulas de Educação Física e Suas Implicações no Desenvolvimento Moral. Foi da autora Alessandra Caetano. E esse artigo ele tem o objetivo de investigar o jogo nas aulas de educação física e suas contribuições para o desenvolvimento da moralidade dos alunos. E foi feito a partir da observação das aulas de educação física de diferentes professores que trabalharam o jogo em contextos diferentes. Interessante, professor. Você poderia compartilhar um pouco deste estudo? Claro, será um prazer. Bom, os resultados do estudo mostraram que os professores que foram observados não tiveram um êxito na construção da moralidade dos alunos através do jogo. Isso se deu pela falta de intervenção adequada por parte desses professores, que acabaram adotando estratégias autoritárias e caracterizadas pela heteronomia, que é justamente a imposição de normas de forma externa ao sujeito, no caso, os alunos. Por exemplo, foi detectado nesse estudo que quando os alunos desrespeitavam alguma regra do jogo, os professores apenas chamavam sua atenção e reforçavam novamente a regra. Não havia nenhuma reflexão sobre essa regra, nem então uma reflexão mesmo sobre a importância do cumprimento dessa regra. Um outro exemplo que aconteceu também nesse estudo foi observado na realização dos jogos de natureza competitiva. A gente sabe que esses jogos têm muito o sentimento de todos que querem vencer, tem uma rivalidade que é aflorada, e nesses jogos a falta de habilidade de alguns alunos na execução de determinados gestos, eles acabam gerando o afastamento e a exclusão das aulas de educação física, visto que aqueles alunos mais habilidosos acabam se irritando,
reclamando bastante e até evitam passar a bola para aqueles que não têm tanta técnica, certo? Então, assim, por mais que a professora observada ela tentasse promover estratégias para incluir os alunos, ela nunca fazia essas estratégias buscando uma reflexão desses alunos, né? Os alunos nunca eram instigados a entender o sentido e a importância daquela regra. E diante disso, aqueles alunos mais habilidosos, eles sempre encontravam uma maneira de burlar, né, as estratégias impostas pela professora. Então, no que diz respeito a essas estratégias que, ao meu ver, poderiam minimizar essas problemáticas de afastamento, de indisciplina, de exclusão das aulas, ressalta-se a necessidade de ter uma intervenção do professor, né? Essa intervenção tem que contemplar a adoção de estratégias que vão estimular o diálogo, a reflexão, né, com os alunos, sobre o respeito pelas diferenças, a tolerância com aqueles alunos menos habilidosos, certo? O trabalho em equipe e a adoção das atitudes cooperativas durante toda a prática do jogo. Além disso, proporcionar a participação dos alunos de forma conjunta na construção das regras vai atribuir um sentido e um significado para essas regras, a fim de lidar com os conflitos decorrentes, né, das situações que o jogo propõe. E aí isso vai estimular a autonomia nos nossos alunos, certo? E com certeza vai trazer ganhos. Em outras palavras, professor Josivaldo, surge a pergunta, né, que faço para você e para todos os nossos ouvintes. Em que contexto você acha mais favorável para que os nossos alunos sintam-se mais instigados a participar das atividades propostas, respeitando as regras e as normas? É num contexto em que eles participam e ajudam na construção dessas regras, entendendo o seu sentido, a sua importância? Ou será que é num contexto em que as regras são impostas, né, como uma forma de obrigação? Eu acredito que a sua resposta, assim como as dos ouvintes que nos escutam nesse momento, seria a primeira opção, não é verdade? Muito bem, professor. É algo muito bem observado por você, né? A importância da intervenção, né, do professor na construção da autonomia dos alunos, né? A participação dos alunos na construção das regras, né? Diferentemente daquele professor, né, autoritário, que só ele manda e os alunos obedecem. Muito bem, professor. Interessante, né? Um assunto que com certeza gera muito debate. Então eu gostaria também que, para somar com esse debate, eu gostaria que você compartilhasse também o seu entendimento, suas explanações sobre o texto que você estudou, né? Eu tenho certeza que isso vai agregar bastante aqui na nossa discussão. Então, professor, o artigo que mais me chamou a atenção tem como título A Construção da Autonomia nas Aulas de Educação Física, das autoras Flaviana Molina, Elizabeth Freire e Maria Miranda. Neste trabalho, vamos observar semelhanças diferentes quanto às abordagens postas por você. A proposta metodológica abordada neste texto busca a participação ativa dos alunos na construção de sua autonomia, onde o professor assume a posição que leva o estudante à reflexão de suas práticas. Bacana, professor. Você poderia compartilhar conosco quais foram as propostas e as estratégias contempladas neste artigo que foi estudado por você? Com certeza, professor. A proposta pedagógica destacada no texto, ela surge a partir da inquietude de uma professora de educação física de uma escola privada da cidade de São Paulo, que ao perceber a dificuldade de seus alunos no 6º ano do ensino fundamental, em respeitar as características dos colegas e em resolver conflitos a partir do diálogo, decidiu então construir uma proposta que se estimula a autonomia dos estudantes. Ela resolveu então construir um painel de regras a ser fixado na parede da quadra, onde os estudantes deveriam apresentar as regras que seriam adotadas nas aulas de educação física. Para iniciar a discussão, a professora então propôs uma regra e solicitou a avaliação por parte de todos, se concordavam ou não. A partir daí, foram surgindo várias sugestões por parte dos alunos. Para que a regra fosse aceita, os alunos e professores eles teriam que decidir juntos se a consideravam válida ou não. Por exemplo, quando alguém discordava de alguma regra, abria-se um debate, dando oportunidade a todos opinarem. Durante as discussões sobre a validade ou não de uma determinada regra, alguns alunos questionavam
sobre sua aplicabilidade fora do ambiente da educação física. Com isso, identificamos que atividades construídas coletivamente tornam-se mais significativas para o aluno, né? Após a conclusão deste painel, estudantes e professora assinaram o documento, né, produzido coletivamente, ato que simbolizou o compromisso assumido por todos com as regras estabelecidas. Então, a partir daquele painel, todos deveriam cumprir estas regras. Eu gostaria também de destacar uma outra estratégia utilizada conjuntamente com o painel, que foi a criação do farol da educação física. Este farol ele se baseava em 3 momentos. Ele utilizou 3 cores, né, as cores do farol que nós temos nas nossas ruas, né, nas nossas avenidas. O verde significava eu felicito, o amarelo eu proponho e o vermelho eu critico. Quando os alunos necessitavam se expressar, colocavam bilhetes na cor indicada. Os bilhetes elaborados, eles eram lidos pela professora e nesse momento realizava-se um debate sobre o conteúdo apresentado. Para estimular a participação dos alunos, né, na preparação dos bilhetes, não era necessário a identificação nestes bilhetes. Então, professor, através da observação dessas propostas aplicadas pelas professoras, com o intuito de trabalhar a autonomia dos alunos, eu coloco como essencial o diálogo, né? Como você também colocou lá no seu artigo, né? Oportunizar o estudante o poder de opinar, de criar, de discutir e sugerir, sentindo-se parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Relato que os objetivos propostos pela professora através dessas propostas pedagógicas, eles foram alcançados, né? Ela teve algumas dificuldades, mas ela conseguiu atingir, né, aqueles objetivos que ela havia proposto, né? Eu também considero essas estratégias, né, utilizadas pelas professoras, elas viáveis de serem aplicadas na escola onde trabalho, né? Porque é importante, né, nós trabalharmos a autonomia dos alunos, né, de forma dialogada, né, estimulando a participação, a motivação, a importância das regras, não só na escola, mas também no cotidiano em que eles vivem, né? Então, professor Luiz, após todas essas explanações que nós fizemos, essas exposições, né, das diversas propostas pedagógicas, qual a importância, né, que você vê nessas propostas pedagógicas para a nossa atuação docente? Bom, professor, é excelente, né? Eu gostei bastante das estratégias que foram apresentadas. E quando a gente faz uma associação desses 2 artigos estudados, é possível destacar muitos pontos semelhantes, né? E o que chama muito a minha atenção é que ambos os artigos, né, ambos os estudos, enfatizam o protagonismo que é necessário dar ao aluno em nossas práticas, né? Podemos ver que sejam nas reflexões e construções sobre o jogo, ou nas estratégias citadas por você, como o painel, o farol, todas essas estratégias há uma busca pela participação ativa e efetiva dos alunos, né, dando responsabilidades, né, e também reflexões através do diálogo, né, para que esses alunos se sintam parte do processo. Então, essa interação do aluno vai permitir que ele desenvolva características como autonomia, né, e os valores também relacionados à moralidade, que são os 2 aspectos que foram abordados nos respectivos estudos. Né, eu acredito que, assim como você, eu acredito também ser viável aplicar essas estratégias em minha realidade, porque eu acho que vai somar bastante, certo, na minha atuação. E eu acredito que pela facilidade de implantar essas regras, né, o diálogo, né, o painel, o farol, são algo bem fácil de implantar na escola. Eu acredito que isso vai ser bastante viável, né, e vai trazer bons frutos no contexto escolar em que estamos inseridos. Concordo, professor. E eu acredito, né, que os temas aqui abordados, ele trouxe uma enorme contribuição a todos aqueles profissionais, né, que queiram inovar em suas práticas, e com isso só tem a ganhar nós, professores, a escola e em especial o aluno, né? Então, quero agradecer aqui a você, né, e a todos aqueles que estão nos ouvindo, e um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço, acredito que foi bem rica a nossa discussão. Até o próximo encontro.